Fala galera, tudo bom? Me diz uma coisa, você é esse tipo de pessoa que já na sua vida falou ou de vez em quando fala assim, olha, se tal pessoa quiser errar comigo, eu não quero nem saber, pelo menos eu não quero tomar conhecimento. Ou então, olha, que erre longe de mim. Terrível isso, né? Querer se iludir, se enganar para não encarar a verdade. Sabe o que é pior? É que você faz isso consigo mesmo. Um lado seu age de um jeito e o outro não quer nem saber. Essa falta de equilíbrio interno, de estar centrado, é o que faz você ser tão infeliz na vida. Vamos conversar. Então, turma, você vê, esse comportamento já é terrível no que diz respeito aos relacionamentos. Imagine só um casal, né? Você já deve ter ouvido alguém falar isso, olha, se ele estiver fazendo uma coisa errada, não faça perto de mim. Não, se for agir mal com outras mulheres, com outros caras, então que não seja na minha frente. Que isso, criatura? Você aceita então que as pessoas errem com você desde que mintam para você? Você aceita que as pessoas errem com você só porque não estão fazendo na sua frente, te enganando, te iludindo? Em termos, né? Porque no fundo você sabe, no fundo de onde? No fundo do coração, na sua sensibilidade emocional, afetiva. Mais do que isso, é uma sensibilidade energética, de pele, digamos assim. É vibração. Nós sentimos, por isso que aquela frase que diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, é mentira. O que os olhos não veem, o coração sente sim. Porque nós temos percepções energéticas, nós temos percepções emocionais, nós temos um sexto, um sétimo, oitavo, um nono sentido e muito mais. Nós somos repletos de parasentidos, que vão muito além da percepção física. E olha, só a percepção física já diz muito mais do que a maioria percebe. É só você ver a linguagem não verbal, como a pessoa olha, desvia o olhar, como ela gagueja, o jeito que ela entona a voz, né? Baixa a voz de repente ou aumenta a voz, como ela treme as mãos, ou cruza as pernas, ou balança os pés. Tudo isso diz muito sobre o nervoso, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre todas as cargas emocionais. Mas você não estuda o comportamento humano. Eu sempre digo, é importante todo mundo ser um pouco terapeuta. Todo mundo tem que ser metafísico, terapeuta, para ser feliz. Porque essa é a matéria principal. Igual você estuda na escola, geografia, história, matemática, português e tantas outras matérias, deveria ser ensinado. Um dia eu acho que será, né? Psicologia humana, metafísica, fazer com que as crianças aprendam esses princípios para serem adultos felizes. Como vocês nem todos aprenderam, estão aqui para aprender agora. Que bom que tem esse canal, por exemplo, para auxiliar. Mas reflita na tua vida o quanto você vem se enganando, se iludindo. Não adianta você fugir. Uma hora você vai ter que encarar a verdade. Enquanto você não encara, o sofrimento chega em você sim. Não se iluda de que não acontece. Por quê? Porque você percebe, por exemplo, num relacionamento que já não há cumplicidade, que já não há sinceridade, que já não há uma troca gostosa e leve de energias. Você percebe nas relações profissionais, você percebe isso nas relações de amizade, em qualquer nível de relacionamento. Você percebe quando você está infeliz, mas a cabeça, a mente sua, os seus olhos, o lado que vê o mundo material, quer negar. E mesmo que os olhos vejam na aparência que as coisas estão razoavelmente em ordem, mas o coração sente que não, confie no seu coração. Por isso que eu digo a vocês, sabe o que vocês precisam fazer? É uma troca de valores, colocar o coração acima da razão. A razão é importante, mas quando ela é colocada acima do coração, ela gera muitos enganos. O coração precisa prevalecer, mas entenda, o coração não quer dizer as emoções em desequilíbrio? Claro que não. Não estou falando de medo, não estou falando de raiva, eu estou falando de sentimentos puros. Como o seu coração está vibrando? Não está legal? Olha, ele é um termômetro da sua felicidade, o quanto você é livre, o quanto você está vivendo na sua vida, aquilo que é sincero para você. Quando você nota que está havendo desonestidade, por exemplo, ainda que a coisa seja meio disfarçada, o coração fica, por exemplo, angustiado. A angústia é um grande sinal, é um mega sinal de que tem coisa errada ali, mas você não dá crédito ao que você sente. Você prefere achar que a tua angústia é bobagem, vamos passar por cima, não é? Alguns até enchem a cara, né? Ou de chocolate, ou de bebida, ou de alguma coisa para tentar neutralizar a sensação negativa. E sabe o que você faz com isso? Você só camufla. Não adianta camuflar as suas angústias com outros prazeres ou outra forma de anestesiar-se,
É importante você encarar o que está realmente causando a sua infelicidade. Só que a maioria das pessoas não quer saber da verdade, porque a verdade, quando encarada, gera mudanças. E as mudanças dão trabalho e geram muitas vezes tristezas. Mas como eu sempre digo, a tristeza não é ruim. A tristeza é o fim de um ciclo muitas vezes necessário, é um ponto final que nós precisamos dar. O que nós não podemos é mergulhar na revolta, né? Então a tristeza pode até acontecer, mas como eu sempre digo, ela tem que ser rápida, ela tem que ser breve. Uma tristeza breve é justificável porque você amadurece com isso. Agora, quando você mergulha na tristeza e não sai dela, aí você está sendo infantil. Então, na verdade, essa tua postura de fugir da verdade nos relacionamentos profissionais, afetivos, familiares, na relação com os filhos, olha, gente, isso só vai deixar a sua vida na mão dos outros e só vai gerar para você cada vez mais tristeza. Então, pega e reveja esse conceito. Quando os olhos muitas vezes não veem, o coração ainda assim sente e merece respeito. O seu coração merece ser respeitado para que você possa investigar. Eu acho que a palavra é essa. A hora que você notou que tem uma emoção que não está legal, uma depressão, uma angústia, um medo, mesmo que olhando para o dia não apresente uma razão, não é a razão, não é o concreto, não é o que você vê naquele momento que vai necessariamente te dar a resposta. Principalmente quando entendemos de bioenergias, porque energia não tem distância. E quando as pessoas estão contrárias a você, por exemplo, ou agindo mal, ou mentindo para você, tentando te enganar, você sente a carga energética dessas pessoas. E para que você possa repelir toda essa energia, ficar bem, você precisa estar na sua verdade, não abrir mão, de limpar aquilo que não é verdadeiro, ok? Então, confie mais no que você sente, investigue e transforme sua vida sem medo das mudanças. Bacana, pessoal? Espero que o vídeo tenha, mais uma vez, trazido aí uma luz para você, um insight bacana. Se curtiu, dê seu like aqui, sempre digo, e é verdade, é muito importante esse feedback para mim. Eu observo aqui todas as questões e comentários de vocês, agradeço o carinho também. Não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube. E aqui estão na tela as minhas outras redes sociais para você poder participar e outros vídeos aqui do canal bem legais também, tá bom? Grande abraço, até a próxima!